Amados irmãos, amadas irmãs, querido povo de Deus, você que está nos acompanhando pela Rádio Canoa Grande FM, pela DATV, o canal da Diocese de Apucarana no YouTube e também pelos nossos meios de comunicação. Primeira coisa, nós temos que ter em mente no coração que Deus não nos abandona, Deus não nos deixa sós. Por pior tribulação, angústia, sofrimento, crise que estejamos passando, Deus nunca nos abandona. Somos nós que abandonamos Deus. Somos nós que viramos o rosto para Deus. Somos nós que ignoramos os seus sacramentos, que ignoramos o chamado que Deus nos faz na sua infinita misericórdia. Nós temos um santo evangelho de hoje bastante conhecido, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a Sagrada Liturgia de hoje nos apresenta justamente o alimento. Deus é o nosso alimento que dá força, que revigora, que revitaliza, que nos dá sustento para continuarmos firmes na nossa peregrinação terrestre. Perceba que toda a liturgia de hoje fala sobre alimento. Leitura do profeta Isaías. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. O salmo responsorial, o responsório. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Olhem só que lindo, toda a liturgia em consonância, toda a liturgia em harmonia. Depois a carta de São Paulo aos Romanos, depois que a gente está unido a Cristo, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E depois o Evangelho, onde temos uma confusão, temos um atrito, temos um problema, e Jesus resolve este problema. Com Jesus nós temos força para resolver este problema. Jesus se dá como alimento para nós. A centralidade da Sagrada Liturgia de hoje é o dar-se, doar-se, se entregar. Deus amou tanto este mundo que deu o que há de mais sagrado, mais sublime, mais precioso para Ele, que é o seu Filho amado. Deus não nos abandona. Depois da travessia do Mar Vermelho a pé enxuto, o povo percorrendo no deserto começou a morrer por causa dos animais peçonhentos. Deus não os abandonou. Deus pede que faça uma serpente de bronze, erga essa serpente e todos aqueles que olharem e fazerem a oração serão curados dos animais peçonhentos. O povo começou a morrer de fome. No deserto não se tem nada. Eis que Deus faz cair do céu o maná para saciar a fome. Deus nos dá o seu Filho, Deus dá o seu Filho amado para a salvação da humanidade. E o seu Filho se dá agora como alimento a cada um de nós. Deus nos concede, e nós temos que aprender deste Deus também a dar. Dar amor, dar perdão, dar compaixão, se entregar. Esse Cristo se entrega nas nossas mãos e nós o crucificamos. Como falta buscar esse Deus
sempre na nossa vida. A dádiva do alimento celeste, este é o maior de todos os milagres. O evangelho de hoje, com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, já é um prelúdio da Santa Missa. A multiplicação presente nos evangelhos sinóticos é como se fosse uma preparação, um prelúdio do alimento escatológico por excelência, ou seja, a Santíssima Trindade. Deus, olhem só, como que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Versículo 19. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, vejam só, ele deixa os peixes de lado e pega o pão. É intencional. O evangelista já quer mostrar para nós a Santa Missa. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A Santa Missa. Basta um pouquinho de entendimento para perceber que o evangelista São Mateus já está falando da Santa Missa. Já está falando do alimento sagrado que dá através de Jesus Cristo a nós. E vejam só, ele distribuiu aos seus discípulos. Os discípulos que têm a missão de fazer perpetuar a presença redentora e salvadora de Deus, de Jesus, no meio dos homens até o fim dos tempos. Está falando da sua igreja. As 12 colunas, olha, recolheram ainda 12 cestos cheios dos pães que sobraram. As 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, as 12 colunas da Santa Igreja. Nossa igreja é alicerçada sobre o fundamento dos 12 apóstolos. Olhem só, que coisa fantástica. Já está falando sobre a igreja, já está falando sobre os sacramentos. Basta ter um pouquinho de entendimento para perceber de forma minuciosa os detalhes que Deus nos concede através das Sagradas Escrituras. E a Santa Missa. A Santa Missa, que é o maior de todos os milagres na terra. Tem gente que procura milagre para cima, milagre para baixo, milagre para o outro lado. Mas não encontra, não busca o maior de todos os milagres, que é a Santa Missa. Pode procurar milagre em qualquer lugar da terra. Se não encontra o maior de todos os milagres, que é a Santíssima Eucaristia, jamais vai receber qualquer outro tipo de milagre na vida. Se não sabe, se não reconhece e se não encontra Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, não vai ter milagre maior do que este na sua vida. Por isso que a Santa Missa é fundamental na vida de todos os católicos, aqueles que pertencem à igreja, o povo eleito e escolhido do Senhor. E esse Deus que se faz presente no meio de nós, através destas mãos indignas. Não sou digno da vocação que tenho, não sou, nunca serei digno da grandiosidade de Deus que se faz presente no nosso meio.
Mas Deus, no meio dos homens, chama alguns e dá esta missão. Deus não vem presencialmente, fisicamente, no meio de nós, porque se Ele viesse, nós morreríamos de espanto por causa da sua grandiosidade. Deus vem até nós de forma calma, serena, simples, humilde. Deus vem até nós através das espécies do pão e do vinho, através do sacerdote, através dos sacramentos, assim como uma brisa suave, que molha tanto quanto uma chuva torrencial, molha da mesma forma. Vem com calma, para nós que somos simples, pequenos, criaturas. Não vem de forma drástica, bombástica, de forma fenomenal, de forma para atrair, de forma para chamar atenção. Não, não. Ele quer conquistar aos poucos. Ele quer adentrar a sua casa, a sua vida, o seu coração, a sua alma, de forma serena, de forma tranquila, para que possamos aderir. Assim como um conhecimento começa lá no prezinho, de forma tranquila, com desenhinho, com artesanatinho, depois vai crescendo, vai desenvolvendo, vai lá na faculdade, daí tem prova sistemática, prova oral. É um desenvolvimento. Por isso que devemos buscar sempre mais a conversão e a Santa Missa. A unção das mãos do Padre, a unção dessas mãos para que esteja a serviço de uma ordem, a ordem da presença de Cristo sacerdote no meio do seu povo. A unção que depois enxuga as mãos do Padre com esse tecido que se chama manum tergio, manum de mão. A mãe enxuga as mãos do Padre com esse paninho, depois a mãe guarda esse paninho para o resto da vida e depois é enterrada. Com a mãe segurando nas mãos, dizendo: olha, eu entreguei meu filho para a sua igreja, Jesus. O que eu tinha de mais valioso, eu entreguei para a igreja. Assim como Deus Todo-Poderoso entregou o que há de mais valioso para a salvação da humanidade. A vocação de padre, nós estamos no mês vocacional, mês das vocações. E quanto temos que rezar, dobrar os nossos joelhos para que surjam santas e novas vocações, para que sejam correspondidas. Essa vocação é sublime. Essa vocação nós não temos palavras para descrever, não para nos aumentar, não, de forma alguma, somos servos. Mas uma vocação tão grandiosa, que faz Deus estar presente no meio dos homens, através destas mãos e através de professar as palavras de consagração. Quantas missas mal celebradas, quantos sacrários profanados, quantas heresias, quantos sacrilégios, quantas ofensas à Santíssima Eucaristia, quantos padres que celebram de forma péssima a Santíssima Eucaristia, quantos padres que não levam a sério a presença de Jesus no pão descido do céu. Quantos padres que eu acho que às vezes nem acreditam que Jesus está ali no pão e no vinho. Quanta ofensa à Santíssima Eucaristia. O pão descido do céu dá uma dor no coração. É o alimento celestial,
Eu já ouvi de um irmão padre falar assim que o povo está querendo Eucaristia, querendo ir para as missas nessa pandemia. Se dependesse de mim, eu abria as portas aqui e todo mundo estaria aqui. Mas eu sei que a igreja pode ser prejudicada. Mas dói quando a gente ouve de um irmão padre dizendo assim: o povo não precisa da Eucaristia, o povo precisa do arroz e feijão, porque o arroz e feijão, se eles não comerem, eles morrem de fome. Mas a Eucaristia, Deus é misericórdia, eles podem ficar sem. Meu Deus do céu. Não sei se confundiu as vocações. Quanta dor no coração em ver a igreja vazia, em consagrar o maior de todos os milagres e às vezes não poder entregar para o povo. A Santa Missa, gente. Deus está presente no meio de nós. Deus não nos abandona. E nós temos pessoas que não levam a sério a Santa Missa. Pessoas que vêm muitas vezes por obrigação. Pessoas que vêm muitas vezes por tradição. Ah, todo mundo está indo, eu também vou. Pessoas que vêm só por vir. Ou outras, quando estão angustiadas, estão sofrendo, à beira da morte, daí aparece na igreja, ou até só nos sacramentos, né? Os padres só vê o povo, ou é lá no batismo, na primeira Eucaristia, na crisma, ou no casamento. Depois somem da igreja. Somem do maior de todos os milagres. Como pode alguém desconsiderar a Santa Missa? Ser contra a Santa Missa, lutar contra a Santa Missa, fazer de tudo para falar mal da Santa Missa. Pessoas que saem da igreja, não participam das missas por causa de pessoas. Já tem aquela frase: quem saiu da igreja por causa de pessoas, nunca foi a ela por causa de Jesus. Não importa. A igreja está cheia de pecadores. Quem quer a igreja já salva é só lá no céu. A igreja triunfante está lá no céu, já contemplando a face de Deus. Nós estamos aqui peregrinando. Nós estamos aqui buscando se converter, buscar esse alimento que Jesus nos dá. Ele que se dá, se entrega a nós novamente. Se lá no Antigo Testamento Deus ergueu a serpente de bronze para salvar o povo, fez cair do céu maná, depois ergueu o Filho na cruz para a salvação da humanidade, novamente se ergue a salvação da humanidade, quando o Padre pega em suas mãos a Santíssima Eucaristia e eleva a Santíssima Eucaristia, e eleva o cálice com o seu sangue. Jesus se eleva novamente, e as pessoas não percebem que Jesus está se levantando para salvar. Se atentem à salvação, sabe por quê? Porque eu vou ter que prestar contas de quantas almas eu salvei e de quantas almas não consegui salvar. Eu carrego o peso do mundo nas costas e uma responsabilidade tremenda nas mãos, que ninguém na face da terra, a não ser os padres, fiéis à doutrina da Igreja de Cristo, que acreditam fervorosamente que Jesus está no meio de nós, sabem da responsabilidade que temos de salvar o maior número de almas possíveis. É a nossa missão. E eu vou prestar contas de tudo isso. Então, meu povo, se atentem à salvação. A salvação está aí. Vamos, quando voltar ao normal, vir à Santa Missa de forma diferente. O Cristo que se ergue para nos salvar.
o Cristo que vem ao nosso encontro para nos alimentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.